Fala, meus amigos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Vamos nós para mais um bate-papo espiritualista, muito legal, em busca da nossa evolução como pessoas, como consciências, como espíritos. Bom, gente, hoje o tema é muito legal e muito polêmico, na verdade, né? Será que o nosso mundo tá piorando? Cadê a tal transição planetária? Cadê o mundo de regeneração que Chico Xavier falou e tantos outros falam? Porque o mundo tá cada dia pior, tá tudo ficando ruim, é guerras, é isso, é mortes, roubos. E aí, o que tá acontecendo com esse mundo afinal? Será que tá chegando um apocalipse? Será que chegou a hora final do mundo? Bom, antes de mais nada, claro, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito e principalmente curte aí o vídeo porque vai ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Mas vamos lá, gente, vamos para essa reflexão que é um tema muito polêmico. Eu vejo muitas pessoas, já vi muitas pessoas comentarem por aí, inclusive, geralmente em vídeos ou em artigos relacionados à transição planetária, falando que, isso é uma mentira, o mundo tá transitando é pro pior, porque cada dia é pior. Aí tem aquela velha frase, né? Antigamente era isso, aquilo, era muito bom. Hoje, olha aí, ó, olha a juventude, olha isso, olha o funk, olha... Enfim... Pessoal, indo direto ao ponto, o mundo está sim melhorando e muito, muito. O que falta para as pessoas perceberem isso? Primeiro, estudarem um pouquinho de história. Pessoal, história é básico, não adianta só ficar bitolado em temas espiritualistas ou bitolado em qualquer outro tema. A gente tem que abrir a mente e estudar um pouquinho sobre tudo. Estudar um pouquinho sobre astronomia, sobre ciência, sobre mecânica quântica, sobre o nosso corpo, que é o nosso veículo aqui, que transporta, que permite que a nossa consciência se manifeste aqui nesse mundo. Então, a gente tem que estudar um pouquinho sobre tudo. Agora, a história pra mim é a base. Eu tenho que entender um pouquinho de história para eu conseguir entender em que momento que a gente está. Então, para alguém falar que os dias de hoje estão piores, por exemplo, do que há 200 anos atrás, vocês vão me perdoar, pessoal, mas é porque não conhece nada de história. Nada. Veja, 2023, 200 anos atrás, 1823. Como que estavam as questões raciais, por exemplo? As questões de preconceito ou de racismo? Como que estavam as questões relacionadas à homofobia? Como que estavam as questões com relação à religião? As pessoas podiam manifestar as suas ideias normalmente, de forma aberta? As pessoas podiam manifestar as suas ideias, os seus gostos de forma aberta? As mulheres eram mais respeitadas do que hoje, há 200 anos atrás, né? Então, eu só trouxe alguns temas aqui, pessoal, para deixar claro que é óbvio que a gente está evoluindo. Não precisa a gente ir muito longe disso. E não só evoluindo tecnologicamente, porque isso é mais do que óbvio, como evoluindo moralmente. Aí alguns falam, mas tem muito roubo. Quando não teve roubo? Mas tem muitas mortes. Quando não tiveram mortes? Busquem estatísticas, pessoal. É óbvio que de 200 anos para trás não tem lá, até porque a gente não tinha tecnologia para isso, então você não vai achar algumas estatísticas específicas como a gente tem hoje. A grande diferença é que hoje a gente tem a comunicação muito evoluída. Então a gente vê de forma muito mais fácil do que se via antigamente tudo o que acontece. Então hoje a gente só está conseguindo enxergar de forma muito mais clara o que acontece. Mas não que esteja acontecendo mais do que antes, por exemplo, roubos ou mais do que antes assassinatos. Mesma coisa com guerras. O mundo está em guerra. Pessoal, também falta conhecimento básico de história. Pesquisa sobre guerras no mundo. O mundo nunca ficou sem guerras. Nunca. As mais famosas, que todos conhecem, nos chamados tempos modernos, são a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Agora, isso está longe de ter sido as primeiras, de fato, guerras. Pelo contrário, o mundo sempre conviveu no caos, um querendo roubar a coisa do outro, um querendo invadir a coisa do outro, um querendo tomar a coisa do outro, né? E com zero dó, com zero. Então, o lado moral nosso, assim como o intelectual, ele vem evoluindo muito, pessoal. Nunca se viu tantas pessoas falando sobre espiritualidade.
Meu canal é pequenininho aqui ainda, dá pouquíssimas views. Agora você pega alguns canais espíritas aí grandes, por exemplo do YouTube, o cara posta um vídeo hoje, amanhã tem 500 mil visualizações. Então nunca se viu um interesse tão grande sobre temas espiritualistas. E veja, não tô falando sobre religião, tô falando sobre temas, nem sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Então as pessoas cada vez mais estão abrindo a mente para a espiritualidade, as pessoas cada vez mais estão entendendo o lado moral. É claro que a gente também está no momento, e é transição, gente. Não é à toa que é a chamada transição planetária, né? A gente está no momento de extremos. A gente teve, por exemplo, o extremo do racismo, né? Péssimo, óbvio, desde de escravidão e por aí vai. Até o momento que o ser humano finalmente despertou, pelo menos grande parte da humanidade, e entendeu que isso é horroroso, que independente da sua cor, da sua raça, da sua crença, da sua qualquer coisa, a gente é ser humano, a gente é consciência acima de tudo. Então não faz sentido nenhum para uma pessoa que minimamente entende de consciência, de espiritualidade, ter qualquer tipo de discriminação com relação a outra pessoa. Seja ela por questões sexuais, por questões raciais ou por qualquer outra coisa. No final, ela é igual a mim. Ela é uma consciência, ela é um espírito. Então veja, as pessoas agora mais do que nunca, de novo, apesar de não todas, ainda existe racismo, ainda existe homofobia, ainda existe preconceito contra a mulher e por aí vai. Hoje a gente está num momento que nunca na história do mundo tantas pessoas acordaram para essa questão moral. Então isso mostra como o mundo está evoluindo, sim. E é óbvio que, como eu comentei agora há pouco nos extremos, a gente teve um extremo e agora, claro, a gente está no outro extremo de algumas também, não com todos, mas algumas pessoas levarem tudo ao extremo. Seja ao extremo da homofobia, do contrário da homofobia, né? Então, a pessoa olha pra outra e ela fala, você está sendo homofóbico! A pessoa olha pra outra e fala, você foi racista! Então, mais uma vez, volto aí que a gente vai chegar no ponto do equilíbrio. A gente teve um extremo péssimo. Agora a gente, claro, em alguns pontos a gente tá chegando no extremo contrário. E a gente vai chegar no equilíbrio. Onde no final todos vão entender, por exemplo, do lado moral, que todos são iguais. E ponto. Não tem que ter nem para um lado e nem para o outro. Somos consciências, mas isso faz parte do nosso caminho evolucional, faz parte da transição planetária, e isso só mostra como a gente está no caminho certo, pessoal. Em outras palavras, se o ser humano não fizer uma caca gigante nos próximos anos, teoricamente a gente já passou a data limite, inclusive, né? Mas o livre-arbítrio tá aí, né? Então, se o ser humano não fizer uma cagada gigante, com o perdão da palavra, a tendência é que de fato esse planeta se torne sim um planeta de regeneração. E aí, claro, comece o chamado expurgo, né? Assim como aconteceu lá em Capela, aqui também vai acontecer, gostem ou não, ou acreditem ou não. Mas aí é tema para outro vídeo. Bom, meus amigos, eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Reforço o pedido sempre de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. E logo volto com outros temas. Por hoje é isso. Até mais.